Fala, meus queridos! Banco do Brasil aí com a alta de 6% nos últimos 5 dias. E eu vou tentar discorrer aqui a minha opinião sobre essa alta, o que você deveria fazer, inclusive o que eu vou fazer com a minha posição em Banco do Brasil. Hoje, se você sabe, não é segredo pra ninguém, a minha carteira, que Banco do Brasil é a minha quarta maior posição. Só ficar atrás de Odontoprev, BB Seguridade e Petro, que realmente estavam em ótimas oportunidades, não tinha como a gente não aumentar nossas posições nesses preços aqui. Por isso o Banco do Brasil ficou um pouquinho para trás. Então a gente vai discorrer não só sobre o que você já sabe no Banco do Brasil, né, que eu não vou perder tempo com isso, acredito que também não vale seu tempo, com toda a situação complicada do agro que o Banco do Brasil está sofrendo. Já calculei também valor intrínseco do banco junto com vocês, sobre as perspectivas de recuperação do banco, do seu lucro, e como que a gente pode utilizar todos esses fatos como algo para potencializar a sua rentabilidade. Inclusive, vou te ensinar um negocinho novo hoje, tá? Então, já se sente de maneira confortável, pausa o vídeo para você comentar o que você achou do cenário novo aí. Eu fiquei aí segunda, terça e quarta sem postar vídeo, porque tava mudando, agora sou residente de Maringá, meu amigo. Ficou mais fácil agora para poder ir para São Paulo, ficou mais fácil para comer uns churrascos junto com vocês, né? Ninguém morava em Tenente Portela, né? Morava lá em Tenente Portela, inclusive foi a cidade em que eu devo muito sobre o que eu sou hoje, né? Principalmente porque foi lá que eu encontrei Jesus Cristo, mas tava na hora de dar um passo adiante aí para poder ficar numa cidade maior, que tem mais acesso e mais facilidade. Quem sabe surjam até novas coisas, novas empresas aí da GD. Vocês vão gostar pra caramba das novidades que vai sair nesse ano. Rapaz do céu, o pau vai quebrar. E aí, o que vocês acham aí do cenário? Ficou legal ou não ficou? Aqui o quarto é um pouco menor. Um defeito muito grande de Maringá. Muito grande. Cidade grande, talvez, né? Lá no interior é muito tranquilo. Os quartos são pequenos demais aqui, tá preso. Esse cenário aqui, você tem pra fazer esse negócio aqui. Foi milagre, meu amigo. Então vamos sobre o Banco do Brasil. Bebe seu cafezinho aí. Sempre quando tem altas expressivas e sustentadas, tem que haver algum motivo, tá? Sempre, ó, presta atenção no que eu te disse. Sempre quando tem altas expressivas e sustentadas, tem que haver algum motivo. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito claro aqui para vocês. Ó, Petro 4, que no dia 7 caiu de R$ 48 para 44. R$ 4, foram 10% de queda na Petro, praticamente, beleza? Sempre quando tem altas ou quedas expressivas e sustentadas, tem que haver algum motivo. Você percebe que no mundo do mercado financeiro e dentro da bolsa de valores, a gente sempre vai lidar com informações, notícias, manchetes que podem sim influenciar os preços dos ativos, as cotações. E aqui no caso da Petro ficou muito mais fácil, por isso que eu estou usando a Petro para poder entrar no exemplo de Banco do Brasil, muito mais fácil olhar na Petro com tudo que está acontecendo, com o barril do petróleo, o Trump lá, o Irã, né, o Estreito de Hormuz fechado e agora cessar fogo e tal. Olha só, com esse cessar fogo, o que aconteceu com a cotação? Pô, se cessou fogo, talvez pode ser que o Irã abra o Estreito de Hormuz, pode ser que o Brent do petróleo caia, inclusive foi o que aconteceu com o Brent do petróleo no dia 7, que o Brent do petróleo tava $100, caiu para $90, olha lá, tava 100 e poucos dólares, caiu para $90, 92. E aí perceba que essa queda, tanto em Petro quanto no petróleo, elas não foram sustentadas. Você percebe que logo no mesmo dia, né, no próximo dia já começou a se recuperar e hoje já tá no mesmo ponto que estava antes, ó, 48,60, 48,33. Então você percebe que a queda não foi sustentada. A queda não foi sustentada. Então parte-se do princípio de que sim, esse movimento de queda foi feito por especuladores que ficaram com medo de algumas manchetes e venderam o papel. E aí tem mais gente interessada em comprar o papel do que gente interessada em vender o papel, e por isso que o papel se recuperou. Agora vamos olhar para o lado do Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, eu quero inclusive fazer um exercício mental reflexivo, porque é isso que importa, né? Eu vou te ensinar a calcular valor intrínseco, você vai entrar na turma da mentoria em algum momento, você vai se aprofundar, você vai ficar profissional em ler relatório, vai ficar profissional em calcular valor intrínseco de empresa. Só que se você não souber lidar psicologicamente com tudo que acontece dentro do mercado financeiro, de nada adianta você ser um gênio, de nada adianta. Pega Isaac Newton. Newton é um gênio ou não? O que você acha? Inventou todas as leis que a gente segue hoje, né? Os princípios, os primórdios da física. O cara é um gênio, né? Que é um dos QIs mais altos que existiam na história. O cara entrou na bolsa de valores e ele perdeu praticamente 80% do patrimônio dele na bolsa de valores. Porque ele era burro? Não, não era. Ele não teve psicológico para aguentar e não entrar numa bolha financeira. Ele entrou numa bolha financeira, perdeu dinheiro por conta da bolha. Então perceba, não é sobre genialidade, é sobre seguir processo, é sobre você ser treinado psicologicamente. Não tô falando que você consegue fazer isso de maneira absurdamente rápida. Tem que ter treino, tem que ter experiência. Realmente vai demorar um pouquinho, mas a nossa conversa aqui no YouTube, né, que eu gostaria que fosse numa mesa assim, comendo churrasco, tomando a Coca-Cola gelada. Não dá, né? Então tem que ser aqui pra tentar te passar essa parte que também não sou mestre, né? Daqui 70 anos provavelmente ainda vou estar aprendendo, mas eu te passo o que eu já aprendi. Você tem que tomar cuidado sempre quando tem essas quedas ou altas, né? No caso da Petro,
queda, no caso do Banco do Brasil, altas, você sempre tem que tomar cuidado e procurar o motivo, ver se o motivo é racional e refletir sobre o motivo antes de tomar uma decisão. Não tô falando que você não pode tomar decisão, eu acho que isso aqui vai ser, e realmente vender a Petro no caso, né? Não tem problema nenhum, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, porque só o futuro vai dizer quem que acertou e quem que errou. E se você tomou uma decisão que aparentemente foi errada devido à movimentação contrária da cotação, mas você tomou isso de maneira consciente, de acordo com o seu perfil de investidor, foi um acerto, entende? Então, vamos olhar aqui para o Banco do Brasil. Lá no dia 7 também, perceba, Petro caiu no dia 7 por conta do... Banco do Brasil subiu no dia 7 por conta do quê? Vamos olhar outras empresas? Olha só, Itube 3. Vamos ver aqui, que dia que ela subiu? Dia 7. Vamos pegar aqui uma outra empresa que não seja bancária. Vamos pegar a Taesa 11. Vamos pegar agora empresa do setor elétrico, inclusive continua subindo até agora. Olha que dia que começou a subir, dia 7. Vamos pegar aqui agora uma empresa de saneamento. Olha só o que aconteceu aqui no dia 7. Vamos pegar a empresa de seguro, BB Seguridade. Olha o que aconteceu aqui no dia 7. Tá vendo que tudo aconteceu no dia 7? Só que a movimentação contrária que houve dentro da Petrobras, que ela estava intimamente ligada com o preço do barril do petróleo, e a resolução da guerra fazia com que o preço do barril de petróleo caísse, a movimentação foi contrária. Só que quando a gente olha para todas as outras empresas, todo o outro cenário macroeconômico, tudo que vai acontecer com o resto do globo, com a queda do petróleo, o que acontece? Menos inflação, menos inflação. Se tem menos inflação, a chance de corte de taxa de juros, a chance de uma evolução econômica, a chance de ter melhorias para as empresas em geral, né, de todos os setores, é mais alta. Ou seja, o reflexo negativo que a gente teve dentro da Petrobras foi o mesmo reflexo positivo que a gente teve dentro de todas as outras. Você percebe que a justificativa é a mesma coisa entre uma e outra? Só que aí agora que a gente chega na parte de gente grande, que a gente descobriu o motivo, que não era segredo, né? Você só não conseguiu ligar os pontos. Se não conseguiu, porque você segue aqui, você conseguiu. Mas vamos agora entrar no jogo de gente grande. Será que fez sentido? Porque agora o jogo de gente grande é esse. Será que fez sentido esta alta imensa em Banco do Brasil? Será que ainda dá para comprar Banco do Brasil a este preço? Porque agora já subiu, né? Agora a gente viu aí o Ibovespa subindo. Vou pegar o Ibov em geral aqui, Que dia que ele subiu? No dia 7, de 186 mil pontos para 192. Então perceba, subiu 3% Ibov, isso é uma pernada de alta muito grande, 4% do Ibov em 5 dias, é muita coisa, em 3 dias, né? Por conta dessa visualização da resolução do problema. O problema ainda não foi resolvido, né? Cessar fogos não é tipo acabou a guerra, não é isso. Ainda não acabou a guerra, mas eles cessaram fogos, né? Qualquer frasezinha do Trump vai acontecer o contrário de novo. Petro sobe e Bovespa cai. Porque Petro, Prio, Brava, todas essas empresas que têm ligação com o petróleo vai se beneficiar de um petróleo mais caro, independente de qual seja o motivo. É óbvio que esse motivo é ridículo, né? Ninguém gosta de guerra, pelo amor de Deus. E não tem dessa de, invisto em Petro porque eu apoio, que eu quero que a guerra... Não. Para com isso. Aí já é outra conversa aí. Mas você consegue perceber que tem uma correlação negativa quando se trata desse cenário macroeconômico específico que a gente tá sobrevivendo agora, né? Que a gente tá passando. E aí eu quero te mostrar outros 2 pontos, para depois a gente entrar nessa parte do preço, que é a parte do preço que é a parte de gente grande, que de nada adianta você entender o motivo da alta, se você não sabe se você tem que comprar, se você sabe, tem que manter ou vender. Vou te mostrar o que eu vou fazer com a minha carteira aqui também. Olha lá, Brasil ganha destaque entre os emergentes e o Goldman Sachs, que é um bancão, né, que faz análise, tipo o Itaú aqui no Brasil. Goldman Sachs também é uma grande empresa de asset lá fora e eles fazem relatórios e apontam que o Brasil está relativamente bem posicionado entre os emergentes em cenário de recuperação. O motivo principal é a exposição do setor de energia, que ajudou o mercado local a absorver melhor o choque recente do petróleo. E realmente, né? Além disso, o banco destaca as empresas domésticas mais sensíveis a juros podem se beneficiar caso o ciclo de cortes avance. Apesar do tom mais positivo na sessão, o cenário segue instável. Então, tivemos aí recomendações não só do Goldman Sachs, né, mas outros bancos também já indicaram, outros bancos inclusive gringos, indicaram compra do Brasil, o Brasil em geral, né, o Ibov. Tanto que a gente consegue ver aqui o fluxo estrangeiro na B3, isso aqui é o quanto de dinheiro que não é real entra dentro da B3. Para entrar dentro da B3 tem que ser convertido em real, mas só para você entender o quanto de exterior vem para o Brasil. Aqui, a linhazinha amarela, você tá vendo aqui a linhazinha amarela? É pequenininho de ver, né? Mas enfim, vou tentar dar um zoom aqui, A linhazinha amarela é a média. Você consegue ver que a média dessa linhazinha amarela sempre, quase sempre, está acima do que zero. Ou seja, o fluxo de capital estrangeiro está bem maior em aportes do que em retiradas. Tem mais gringo aportando no Brasil do que gringo tirando dinheiro do Brasil. E aqui a gente consegue ver, principalmente em 2026, perceba, a gente teve poucos dias, cara. Dá pra contar no dedo isso aqui, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 dias de retirada. Desde o início do ano, a gente só tivemos 10 dias de retirada de dinheiro de gringo do Brasil, cara. Você entende isso? Quanto tá forte o aporte gringo aqui no Brasil? E olha só isso aqui, os aportes não são tão pequenos quanto as retiradas bem pequenininhas. Olha essa retirada que a gente teve aqui no dia 26/3, 187 milhões. Mas olha os aportes posteriores, quase 1 bi, meio bi, 2 bi, 1,5 bi, percebe? Então tem muito momento de aporte. Quando tem retirada, que também teve, né? Nos últimos 2 dias registrados aqui pela B3, inclusive, teve 2 dias de retiradas, mas você percebe que é muito mais aporte do que retirada. Então, grande parte dessa alta do Ibovespa não é nem por conta de pessoa física comprando, eu, você, o Luiz Barsi, não é por conta de pessoa física, não. Pessoa física, inclusive, se você der uma olhada aqui, é o que mais tá tirando dinheiro da bolsa, ó. Tira, aporta um pouquinho, tira. Pessoa física tá tirando dinheiro da bolsa. Tá querendo ir pra renda fixa ainda, né? Não assiste os vídeos aqui do canal. Ó os institucionais. Os institucionais tá retirando pra caramba. Por quê? Porque eles são pressionados, a galera vai ficar querendo tirar o dinheiro deles, vender cotas pra resgatar o dinheiro, e aí os institucionais, os fundos, eles precisam vender os ativos. Eles são obrigados a vender os ativos para devolver o dinheiro pro cara. E aí percebe, olha, retirada. Olha isso aqui, nos últimos, desde o dia 24, os institucionais estão só te retirando, ó. 1 bilhão, quase 1 bilhão, meio bilhão, 1 bilhão, mais de meio bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Percebe o tanto de dinheiro? E praticamente os institucionais estão vendendo pros gringos, porque os gringos estão comprando tudo. E aí percebe que a compra dos gringos supera todo o institucional, né? E aí tem a pessoa física aqui e aí as instituições financeiras, que os bancos também eles fazem movimentações. Então você consegue perceber aí que grande parte dessa pernada de alta e do Ibov, desde o início do ano, tá? Não é só de agora, não. Não é segredo agora, descobrimos, não. É desde o início do ano, que são os gringos que estão movimentando a Bolsa Brasileira. Inclusive eu recebi uma pergunta muito legal, cara, muito legal, de um aluno da última turma agora, perguntando por que um gringo investiria no EWZ. Olha que legal, vou deixar a pergunta aqui e vou deixar meu áudio de resposta, que é assim que eu respondo os alunos lá, tá? Vou pedir pro editor deixar aqui. Ó, o Luciano perguntou, ó, qual a lógica de um gringo comprar EWZ? O EWZ é o índice, basicamente o Ibovespa, só que dolarizado, tá? Dolarizado. Então você consegue ver o Ibovespa dolarizado. Deixa eu até te mostrar aqui pra você ver a diferença. Ó, esse aqui é o Ibov no último ano. O Ibov no último ano subiu 52%, tá? Vamos ver o EWZ, ó, EWZ. Porque o EWZ, ele, além de ser o Ibov, ele ainda é dolarizado. Você consegue perceber aqui que o EWZ subiu 61%, enquanto o Ibov subiu só 52%. Por quê? Porque aqui tem também a correlação do dólar. E como o dólar caiu, o EWZ subiu mais em relação ao dólar, entende? Então, olha só a pergunta do rapaz, foi boa demais, essa pergunta foi muito inteligente do Luciano. E aí, eu respondi aqui o Luciano, ó. Vou deixar aqui o áudio para vocês acelerado em 1,5 vezes, que ninguém merece, né? Não é sempre, né? Essa palavra sempre aí foi forte. Não é sempre. Prova é que é se pegar aí o último ano do SP500 e o último ano do EWZ, ué. Tu vai ver aí que no último ano o dólar caiu e o Ibovespa subiu. E no caso do SP500 o dólar caiu e o SP500 caiu. Ou seja, quem tinha SP500 vendeu e comprou EWZ, falando do gringo, ganhou 60% de patrimônio a mais do que quem não fez isso. Então são momentos, né? Não dá pra falar assim sempre, não. Depende do momento. O mercado emergente estava barato, tanto que a gente fez nossos aportes aqui no Brasil, né? E o mercado americano estava caro, tanto que a gente não estava fazendo aporte nos Estados Unidos. Os gringos também seguem essa mesma lógica. Essas são as perguntas que eu respondo pro pessoal da mentoria, e aí eu sempre prezo em responder por áudio mesmo, só quando é alguma pergunta mais básica, assim, respondo digitado, mas em geral eu sempre respondo em áudio, quando precisa eu respondo gravando tela e tal, e a galera aprende pra caramba. Só esse grupo de perguntas aqui já vale a mentoria, viu? Falar a verdade pra vocês. Só o grupo de perguntas já vale a mentoria. Mas além disso, ainda tem mais 550 aulas, live toda semana, coisa de louco. Quando abrir a próxima vez tem que entrar, viu? Não vacila não. Beleza, Léo, eu entendi o motivo das altas, entendi. Agora, tá no preço bom pra entrar ou não? Será que tá legal? Será que não tá? E aí a gente tem a melhor plataforma pra poder ver isso, né? Qual que é a melhor plataforma pra gente ver isso? A Ward. Você vai entrar aí no aplicativo da Ward. Aí você vai vir aqui, ó, em Valuation por fluxo de caixa, pra gente calcular o Valuation por fluxo de caixa. Aqui a gente já tem, inclusive, o Valuation do Banco do Brasil já calculado, que eu já calculei ele em algum momento pra vocês. A gente já consegue ver aqui que a margem de segurança dele é de 11%. Você percebe que mesmo a BB Seguridade subindo aí acima dos R$ 35, que era o nosso ponto ideal de compra, né? A gente teria ali 16% de margem. Inclusive, aí que interessante, quando a gente tinha todos esses preços tetos calculados aqui, né, todos esses preços tetos calculados, a gente viu que tinha muito banco com margem. Não tinha muito banco com margem? Itaú tava com margem, Bradesco tava com margem, Santander tava com margem, inclusive o Banco do Brasil tava com maior margem ainda. E aí você consegue perceber que, olha só o que aconteceu. Agora o Itaú tá com margem negativa, Bradesco com margem negativa. Tanto que isso aqui fica fácil e objetivo para você
aportar. Porque aí você não erra pra parte psicológica, você não vai dar uma de Newton, que apesar de ser genial, comprava as coisas caras, não, você tem uma ferramenta pra te ajudar a calcular valor intrínseco. E aí você se torna membro, aprende a calcular isso de maneira profissional por R$7,90 por mês, que tá palhaçada mesmo, e aí você tem a plataforma aqui pra te ajudar a calcular. Então vamos entrar aqui no Banco do Brasil só pra eu te mostrar como que a gente fez os nossos cálculos, tá? Então aqui no Banco do Brasil, eu peguei o lucro líquido ajustado, tá? Esse lucro aqui você consegue digitar. Então eu deixei aqui para você digitar justamente para você simular, tá? Os lucros anteriores, não faz sentido eu deixar para você editar, porque você não vai editar lucro anterior que já aconteceu. E aqui o lucro líquido registrado dentro da Word é sempre o lucro líquido contábil, que é o disponibilizado pela CVM. Tá? CVM B3 lá. Então a gente puxa da CVM e deixa aqui o lucro líquido contábil. Por isso que quando você vai ler o relatório, vai aparecer, o lucro líquido foi de 20 bilhões. Esse é o lucro líquido ajustado. E aí tem vários tipos de ajuste, cada empresa faz seu ajuste, enfim. Aí eu precisaria de uma aula aqui de uns 30, 40 minutos para te explicar os ajustes possíveis que uma ação, que uma empresa poderia fazer no seu lucro líquido, tá? Não convém aqui. Mas aí perceba que eu tô colocando aqui, em 2026, o lucro líquido ajustado, porque é do lucro líquido ajustado que vai pagar os dividendos. Então eu já tô considerando, tá? Já tô considerando. Você poderia fazer pelo lucro líquido contábil? Poderia, tá? Poderia. E aí a gente colocou que o lucro líquido contábil, olhando para o guidance, tá? Olhando para o guidance, a gente pegou a banda inferior do guidance que o Banco do Brasil falou que ia ter. Léo, onde você vê isso? Fácil demais da conta. Você vem aqui, ó, no Google, BBAS, RI, entra aqui no Central de Resultados, vai aqui no Central de Resultados e baixa a última apresentação de teleconferências. E aí o guidance sempre fica lá no último ponto, né? Então lá no último pontinho, tá aqui o guidance do lucro líquido ajustado. Tá vendo aqui, ó? Ajustado? Não é lucro líquido contábil, é ajustado. Entre 22 e 26 bilhões. Então a gente poderia colocar entre 22 e 26 bilhões. Só que o que eu fiz? Eu projetei como se o lucro de 2026 fosse igual o lucro de 2027. Olha lá. Qual foi o lucro de 2025? 20,7, tá? Então em 2026 eu repliquei o lucro de 2025. Como se o banco ia ficar parado no tempo, não fosse recuperar e ia conseguir o mesmo tanto de lucro líquido. O que eu acho que na verdade pode ser possível sim que ele consiga ali 22, 23, e se a gente mudasse isso aqui ia ter mais margem ainda. Mas eu tô sendo pessimista. Por que eu tô sendo pessimista, Léo? Porque o Banco do Brasil não é o melhor banco entre todos os bancos. De qualidade técnica, de gestão, né? Você viu que a gestão vacilou. Então, o melhor banco, BTG e Itaú. Não tem competição contra BTG e Itaú. Só que compensa eu comprar o melhor? Nem sempre compensa eu comprar o melhor. Porque depende do preço. WEG não é uma das melhores empresas da bolsa? É, não é? Mas por que não é todo mundo que tem? Todo investidor profissional tem WEG? Não. Por quê? Por conta do preço. Então, às vezes, é melhor a gente comprar um banco que não é ruim, ele só não é o melhor, mas ele não é ruim porque o preço tá uma barganha. E aqui eu coloquei premissas realmente bem puxadas. Eu quero exigir o máximo de Banco do Brasil, porque ele é um banco estatal. Agora, em eleição, pode acontecer tanta coisa, ele é sempre alvo de um monte de volatilidade. O banco entregou um ótimo resultado nos últimos anos, mas ele é alvo de volatilidade, certo? Então, eu quero exigir o máximo dele. Então, eu vou colocar lucros pequenos, como se eu estivesse provisionando que ele fosse lucrar pouco, e vou colocar taxa de desconto alta. E coloquei aqui uma taxa de crescimento de 7,48, que eu acho bem provável que aconteça, tá? Aí a parte da taxa aqui de premissa tem aula dos membros aí para você assistir como que você calcula a taxa de premissa, como que você calcula a taxa de desconto, como que você vê a taxa de crescimento esperada. Tudo tem uma matemática para isso, não é muito difícil não. Então a gente chegou na conclusão que o preço teto do Banco do Brasil seria 27,11. Daria para comprar? Daria, porque tá custando 24,40. Só que, perceba, eu tô colocando uma taxa de desconto de 20%. Se eu colocasse a taxa de desconto aqui de 15%, eu mudaria o jogo, olha lá. Já ia para 35%, 46% de margem. Aí já tá loucura de barato. Só que eu quero 20%, eu quero exigir do Banco do Brasil, ó, só vou investir em Banco do Brasil se ele me der 20% de retorno ao ano. Se não for para dar 20%, eu não quero correr esse risco. Aí eu invisto, já que é para ganhar 15%, eu invisto lá no Itaú, entende? Esse que é a diferença. Prêmio de risco que a gente chama. E aí aqui a gente vê então que preço teto 27, tem aqui uma margem de 11%. E aí lembra que eu falei para vocês na última vez que a gente calculou junto? Pô, eu quero uma margem de 15%, de 20% em Banco do Brasil para conseguir aportes. E qual que seria o preço ideal para poder comprar com a margem de 20? Ficaria lá na casa dos R$22,50, R$23. E aí, meu amigo, amanhã eu vou postar o vídeo do Rumo ao 100K. Eu vou te ensinar uma coisa nova que você vai aprender a ganhar dinheiro nesses momentos em que a bolsa está em alta. Olha só, vamos ver aqui o que está acontecendo com as ações. Me fala aqui dentro das minhas ações da minha carteira. Eu vou pegar as ações da minha carteira. Você pega das suas aí, tá? Mas faz o raciocínio aqui com as ações da minha carteira. Quais são as ações da minha carteira que eu poderia comprar agora? Primeiro passo, eu teria que calcular o valor intrínseco. Segundo passo, aí que você já tem o valor intrínseco, né? Você consegue ir listando por lista aí. E aí você consegue ver aqui quais são os que têm maior margem. Então eu teria que olhar aqui, calcular o valor intrínseco de todas as ações da minha carteira, ver
quais que tem maior margem e aquela que tem a maior margem eu aportaria. Só que se tiver caro e eu tiver mais margem em outro tipo de ativo, ou realmente não tiver margem para aporte, por exemplo, eu tenho margem para BB Seguridade, só que já é uma posição bem grande da minha carteira. É quase 8% da minha carteira. Então não faz mais sentido, na minha opinião, aportar tanto assim. Dá para aportar ainda? Dá, mas de maneira mais estratégica, que é o que eu vou te ensinar amanhã. Nossa, esse vídeo de amanhã vai valer. Eu não tô zoando aqui, não tô fazendo graça não, tá? Vai valer uns 2, 3 mil reais. Se você aprender a fazer o que eu vou te ensinar amanhã, você vai economizar dinheiro demais, cara. Já comprei curso caro demais que ensinava isso aí meia boca. E eu tive que ler livro pra caramba pra poder aprender. Amanhã eu vou te ensinar esse negócio. Que é como ganhar dinheiro quando tá tudo em alta. Pô, eu vou colocar no caixa, o rumo ao 100k do Léo agora. O que o Léo vai fazer com a carteira dele? Tá tudo em alta. O que nós vamos fazer? Vamos comprar Petrobras? Vamos comprar BB Seguridade? O que nós vamos fazer? Colocar em LFTB? Amanhã eu vou te ensinar um trem top. Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.